quando era criança, eu ia para lá com as vacas. Tínhamos vacas, sabem o que é as vacas. Pronto, eu ia para lá com as vacas e com as ovelhas, para esse monte. E aquilo já era assim. Tinha aquelas baixas, aquelas buracas, onde nós brincávamos, umas com as outras. Encontrávamos lá, de longe a longe, uma telhinha. Pronto, uma telhinha, a telha desta, a telha não era bem desta, era de uma que era mais antiga, comum. Não era desta. E era o que a gente lá via. Às vezes encontrava-se uma pedrinha, assim com uns brilhos brancos, assim e a gente achava graça àquilo. Porque, claro, nós éramos crianças e achávamos aquelas pedras diferentes das outras. E pronto, e é isso que a gente via lá, não víamos mais nada. Antigamente que íamos com as vacas, ovelhas, íamos, sei lá, uns 10, 15, e andávamos a pastar o gado e brincávamos no forte, não? O brigandelo seria mais para uso dos pastores, para se abrigarem do mau tempo, abrigado dos ventos, norte principalmente, porque tem aquelas cavidades fundas e conseguiam-se abrigar. É uma aldeia de trabalho do campo, geralmente, a não ser o pessoal que trabalha fora da aldeia, que terá outras profissões, desde professores, trabalhadores da vinha, trabalhadores da indústria, nas fábricas, na construção. Do resto, na aldeia temos pequenos comércios, a padaria e este armazém de materiais de construção. Chegamos ao lugar de extremo, subimos ao Forte de Bragandelo, que acababa de sufrir un incendio, cousa que é bastante habitual e recurrente nesta zona, e de repente atopámonos unha ruína en terra queimada, como unha paisaxe totalmente lunar, por decirlo de alguna maneira, non? Entón empezamos a documentar aquelo, aproveitando que estaba queimado, pois víanse moitas cousas que noutros contextos non se ven, pero impresionounos a monumentalidade do sitio. Naqueles tempos non había incendios como há agora. Era tudo mais preservado. A vegetação tinha mais erva para o gado. Era diferente, não? Foi a única coisa que cambiou agora. Tem uma paisagem mais agressiva. Mas no nosso tempo tinha mais erva. A nossa paisagem que atribui o nome à nossa terra, que é o nevoeiro, que é uma das imagens emblemáticas do nosso brasão, incluindo também os fortes, envolvidos pelo nevoeiro. Somos conhecidos quando a gente diz: de onde é que és? Do extremo. É a terra do nevoeiro. Podia haver gente que já sabia deles, mas nunca divulgaram, nem nunca apresentaram a nós, filhos e netos, nunca nos disseram da existência desses fortes. Nós aqui conhecíamos Forte de Pereira como o campo de futebol e como forte este local onde estamos agora, que é o Forte. Nós aqui chamámos-lo Forte. Agora o Forte de Bragandelo ouvia-se falar, mas não sabíamos nada da história dele. Tudo começou, agora há pouco começou a ser divulgado e mostrou este interesse por esta nossa história de cada terra. Estes fortes sirven de unión entre un pasado, un presente e un futuro, e é, ao fin e ao cabo, o que nós consideramos que é o patrimonio. A grande diferença é na população. Os novos ou saíram para as vilas e para as cidades,
porque não se querem na aldeia, ou emigraram. Daí que da geração de 50 anos para trás, somos talvez 10. Todos são maiores, todos reformados, a maior parte ex-imigrantes. Daí a população cada vez está mais idosa, poucas crianças. Todo o que está relacionado coa lenda, con quenes habitaron eses espazos, con que eles recordan, con como interpretan, con como vinculan. E esa outra información, ese outro tipo de fonte, só teñen as persoas que viven no lugar e que o coñecen. No propio coñecemento de extremo que teñen as mulleres de alí, vese precisamente a importancia da muller no mundo rural. Como crianças, os nossos velhinhos sempre nos disseram que era a pedra que fala, porque é uma pedra que entoa. Para mim, é uma pedra que entoa. Percebe? A gente sai cá embaixo, onde tem ali um... Tem que estar desviado. Tem ali um nascente, cá embaixo, da banda de baixo de fora, tem ali um nascente. E então a gente põe-se ali, e se a gente gritar um animal ou assim, aquilo entoa. O que você disser, a pedra diz. E dizem que é a pedra que fala, mas a pedra que fala entoa. Para mim é isso. Mas diziam nos velhinhos que era uma pedra encantada, que lá vivia uma Maria Moura, que era uma pedra encantada. A minha avó contava-me muitas coisas e era uma pessoa que morreu com 90 e poucos anos e já morreu há 40 e tal. E então contava-me estas coisas todas. Porque, claro, nós éramos crianças e éramos curiosas, mas também gostávamos de saber histórias da nossa terra, não é? E ela então contava-me estas coisas todas. É assim. São lendas que os velhinhos contavam. Pronto. Para entender realmente estos espazos, para reconstruir estos espazos, a súa historia, a súa identidade, necesitamos da parte material, necesitamos do que está nas fontes escritas e necesitamos da memoria oral. Polo tanto, toda esa memoria que teñen os habitantes de Extremo é básica para que nos podamos entender que temos ali e reconstruir un relato. Nos os arqueólogos construímos relatos, e os historiadores tamén. O forte, comecei a ir para lá com o viveiro novo e encontrei-o assim como onde está. Tinha lá uns cacos de telha antiga, assim naquelas buraqueiras lá, e mais nada. E diziam que andaram lá os antigos a guerrear de um forte para o outro, para aquele que está lá da bola e para aquele. E que era com os espanhóis, agora não sei, diziam os antigos. E era o que eu ouvia, e mais nada. E pronto, eu ia para lá sempre com os viveiros, e ao tojo, e andava por lá. Eu andava ao tojo, cortei lá muito tojo. Cortei. O tojo era para fazer as camas das vacas e das ovelhas. A gente fazia as camas para onde elas dormiam em cima daquilo. Pronto. Íamos buscar muitos carros de tojo. Era isso. Íamos buscar antigamente era assim, porque antigamente não se botava adubo nas terras. Era só à base de estrume. Pronto, vamos falar português. Não tem outro nome. É estrume. E então a gente tinha de ir ao tojo para meter dentro das cortes, para depois tirar o estrume para os campos, para as terras, para semear o milho. Era neste mês que a gente ia buscar carros de tojo, que faziam as pilhas grandes de tojo, punha à porta, e depois, conforme fizer falta para estourar as cortes, mas a gente botava para dentro. A gente botava. Os pobres animais também tinham de estar, coitadinhos, lá no tojo, deitavam-se naquele tojo, e pronto, agora tem gente mesmo e tem os animais. Conhecemos-nos desde toda a vida. Ela era do meu lugar, éramos crianças, brincávamos juntas. Éramos deste lugar de cima, a parte de cima da estrada. Brincámos juntas e conhecemos-nos desde toda a vida. E em 2006 eu regressei ao Extremo, e é onde comecei a minha atividade como padeiro, na padaria do Extremo. Padaria que era dos meus sogros, e pronto, e continuei a trabalhar até hoje.
Não devemos ter vergonha de sermos da terra que somos. A nossa terra é maravilhosa, nós temos aqui. Antigamente a nossa terra era das maiores terras que produzia mais milho. Aqui também tinha outra coisa que o meu sogro me... Eu quando falo muito do meu sogro, porque ele contou-me muitas histórias do atrasado. Aqui diziam sempre, aqui no extremo, quando temos temperaturas frias, não plantavam, não produziam, diz que não produziam, não plantávamos as coisas. Depois, desde que começámos a plantar as coisas, a nossa freguesia dá as coisas mais tarde, claro, porque é mais fria, mas dá as coisas como nas outras terras. Era uma questão de mentalidade. Eu não era bem daqui, eu era de outro lugar, mas era a mesma freguesia lá da igreja, tá bom? Mas vim para aqui da idade de 12 anos, para não a gente velhota, ajudar a fazer o trabalho. Depois casei-me aqui, em 49 que eu casei aqui, e desantou. Tenho que estar sempre aqui. O que ali se conserva, estes dous fortes, o Forte da Pereira e o de Bragandelo, e agora as outras fortificacións que estamos vendo que se conservan, é un elemento que lle sirve para coñecer o seu pasado do século XVII, pero tamén que lle sirve como un elemento identitario co que se identifican e no que están recoñecendo e do que están recuperando a memoria, pero ademais eu creo que xa están empezando a pensar os veciños e veciñas de ali en como poden convertirse nunha ferramenta, nun recurso cultural, nun recurso para futuro e incluso para fixar poboación ali á zona. Eu creo que o extremo é un patrimonio emocional por varios motivos. O primeiro é polo significado que ten, o sea, estes elementos que se conservan ali e que son parte dun período bélico, están moi asociados á construcción da identidade, á construcción, por suposto, do Estado portugués e á construcción da identidade portuguesa, naquel momento en que se independizan, pero para independizarse de un país do que formaban parte dende un determinado momento da súa historia, o fan construindo materialidade, que son estes fortes, que é a pegada que nos queda naquel momento.
bola e não havia de onde. Jogava-se ali no extremo, alto extremo, à beira da estrada, e pronto, por causa dos carros, foi a nossa ideia de fazermos aqui. Não havia outro sítio aqui para fazer. Só este, ou aqui ou lá em cima, no outro. Mas aqui era o mais perto. E foi por isso que nós resolvemos e pedimos à junta da freguesia. Veio aqui uma equipe de Viana do Castelo, dos que mandam, não sei como é que se chamam, e mandou a parar, que não podia mais. Pode jogar bola, pode, o que está, mas não pode ir mais nem para baixo nem para os lados. Começou a aparecer coisas de louça e 3 bolotas, nós chamávamos-lhe Zé Galotes, umas bolas brancas de chumbo. Isto foi em 75, 1975, 76, não me recordo bem, 75, 76. Nós sabíamos que era fortes, mas não sabíamos o que está aqui por baixo, ou nem sabemos ainda, né? São coisas que a gente não sabe. Só soubemos que houve aqui qualquer coisa pela louça cacos de louça que tinha aí, quando a máquina andou aí a romper, e pronto, já sei que foi aqui habitado qualquer coisa aqui, ou comiam aqui, ou qualquer coisa. Quer dizer, depois alguns foram para o estrangeiro, teve talvez um ano, depois quando vinham os imigrantes é que jogavam bola. E pronto, depois eu fui-me embora, migrei, ficaram aqui outros, mas outros também migraram. E agora estão amigos que trabalham cá, aos sábados estão sempre jogando bola aqui. O Forte da Preira era onde estavam reunidos os combatentes, lá e parece que foi ocupado por os espanhóis. Por isso o Forte da Preira neste momento é dos espanhóis, para nós, e a de Bargandelo dos portugueses. Continuou-se com a zona de batalha, mas por outros motivos, uma batalha mais engraçada, menos de guerra, mais de união. É o nosso ponto de encontro para juntarmos as pessoas. E por isso tornou-se um ponto interessante, para juntarmos as pessoas da terra, os amigos das pessoas cá da terra, e fazemos todos os sábados um encontro de futebol que se torna o nosso campo de batalha. Intentamos documentar as segundas, terceiras, cuartas, quintas vidas do patrimonio, ¿no? Entón, no caso de Extremo, estamos vendo que esos patrimonios que hai ali, eses fortes, teñen varias vidas, ¿no? E nos estamos asistindo a outra nova vida, que é a que lle estamos dando a partir da recuperación desa memoria. E houve unha nova resignificación na década de 1970, que é precisamente cando fan o campo da bola. Claro, é lóxico, eu teño un elemento rectangular, necesito xogar e fixar a xente que os nenos teñan unha actividade ali, pois fago un campo da bola. Entón, claro, eso tivo unha repercusión sobre o elemento patrimonial naquel momento, por eso paralizáronse nos anos 70 as obras, pero é un punto de encontro, entón é un novo significado para ese forte, non? Al final o patrimonio, se non está en uso de algún xeito, se perde. Estas son algunhas das ferramentas que utilizamos en arqueoloxía para, sobre todo para obter información da materialidade, non? Que non deixa de ser ferramentas habituais en traballos agrícolas, en Extremo a maior parte da xente, sobre todo a xente maior, a xente idosa, empregan ferramentas deste tipo, pois como pode ser o fouciño, o sacho ou o sachito,
para traballar a terra. Entón, en certo modo, os arqueólogos temos moito que ver tamén con ese traballo da terra. A inscrição dessas pessoas na terra onde vivem passa por uma leitura histórica do que aqui se passou. E, portanto, nesse passado não muito distante, ter isso em suas vidas é fundamental, porque isso inscreve essas pessoas na terra, na sua história, e não apenas como local de passagem, seja passagem pelas movimentações humanas ou passagens mesmo pela vida. Estive aqui porque sim, não. Inscrevi-me aqui nesta terra, conheço e faço parte dessa história que, embora estejamos a resgatar algo de alguns séculos atrás, mas que ela continua a ser escrita, porque as pessoas continuam aqui. Falamos de todas as histórias que essas pessoas tiveram ao longo da sua vida, que brincavam junto aos fortes, que as histórias que os pais deles contavam, e essa história que vai de geração em geração e que chega aos dias de hoje. Estes lugares que teñen ese espesor histórico, que teñen unhas paisaxes únicas, que teñen uns patrimonios absolutamente excepcionais, o que teñen que servir é para contribuir a eses procesos de identidade nas sociedades recentes, pero tamén para que as comunidades se vinculen con ese patrimonio. Entón, eu quero pensar que nós estamos coñecendo o pasado para dotar de recursos as sociedades do futuro. E se conseguimos que a poboación se fixe a estos espazos rurais e que ademais o faga a través do que é seu, creo que teríamos cumprido o noso obxectivo, non? Nós non estamos aí para permanecer, o sea, nós chegamos aí a extremo coa idea de traballar coa comunidade local, que a comunidade participara neste proceso de patrimonialización. As pessoas agora que queiram ir visitar, podem ir aqui por o lado de dos Vidoais e podem ir para o lado de Bergandeiro. Mas nós fomos todos. Ter ao mesmo sítio. Nós fomos quase tudo por lá para cima, por aquele corte que está Por tudo o corte limpo. novo. Por lá para cima foi por onde foi a moto. Fomos por lá para cima, muita malta. E é um sítio mais vistoso, é mais bonito. Está aí por lá por cima, é muito vistoso. É bem feito. E Deus queira que encontre lá boas coisas. Até pode ser, né? Pode ser que encontre lá ouro e prédios e tudo. Pois é claro, porque nós não podemos declarar que é verdade, porque está como que nós encontramos, assim está. E pronto. Nós gostávamos era que descobrissem coisas que era bonito para aqui, que dessem interesse para a terra, não é? E também para as pessoas que vão descobrir, não é? Que todos ganhassem com isso. Para a nossa cultura, para o valor que a nossa freguesia vai ter, para o conhecimento dos nossos filhos, dos nossos netos, é muito bom, não? Até para os nossos imigrantes, que muitos deles não conhecem, não? Nós estamos a viver uma coisa que está assim um bocadinho esquecida e até eles teriam mais orgulho na nossa terra. Eu achava assim, procurarem lá o que devem procurar, mas aquilo ficar com o santo está, não era? Aquilo sem tojo, sem aquilo zeladinho, em relva, por exemplo, mas aquilo que o santo está, porque sempre foi assim, não é? Acho aquela gravura bonita. Acho a gravura bonita. Houbo como un vínculo emocional co lugar de Extremo e co forte de Bragandelo. Mas ao ver pessoas do país vizinho com um grande interesse por o que nós temos aqui, dá-nos valor, dá-nos orgulho porque nós temos aqui na nossa terra. A mim dá-me orgulho do que temos aqui na nossa terra.
a festa do imigrante era muito importante, porque era um dia que nós nos juntávamos todos, não? Pessoas que às vezes não víamos há 20 anos, e nessa festa encontrávamos todos, era uma alegria imensa. Agora vamos descer a bandeira, baixar, e depois vamos todos juntos segurar o pau e baixar. E todos juntos vamos içar a bandeira, colocar a bandeira no pau e levantar a bandeira. Isto significa que demos início à festividade da Nossa Senhora Natividade. Este ano não se vai fazer, mas é o comum todos os anos. Este ano vamos fazer uma representação da festa. Até já está torta lá, olha. Segura? Segura. Uma cana de pesca. Não, uma coisinha de alumínio. Talvez. Ó, Billy, vieram uma cana de pesca aí. Ah, sim, vale a As grandes. Põe para força. Cuidado, cuidado. Tá bom, tá bom. Aqui de cima. Cá está. A gente continuou, porque é a tradição antiga dos nossos antigos passados até, e era dançar, não tinha outra coisa, mas ao domingo dançava-se aqui todos os dias, aqui toda a tarde aqui no Alto do Extremo. Aqui é um ponto de encontro que topa todas as freguesias cá em redor. É muito pequeno o lugar, mas é muito chamativo porque dá fronteira com vários concelhos, Monção, Paredes, Coura, Arcos, Valdevez, então encontra-se muito aqui, todas as freguesias. A festa aqui, por exemplo, há a missa, e há a procissão, e há conjunto, e há concertinas. E vai lá. Eu canto, mas também toco o ré quando tenho. Hoje eu não tenho, não posso tocar. É alegre, tem muita gente. É muito animado. É muito animado. Muita gente. Castanholas, toco o rec com os meus amigos. E canta. Não é? Tínhamos uma rusga, mas infelizmente acabou. Não é? Acabou? Mas vimos ajudar aqui as pessoas quando podemos e estamos sempre prontos para o que fizer falta. Em todas as festas. Em todas as festas. Além que o ano passado foi um bocado duro para todo mundo, foi tristeza para todos, mas bom, agora a gente parece-me que estamos a começar outra vez e gostamos disto e gostamos de animar a gente. E agora íamos começar a tocar uma cana verde.